O treino com clones em Naruto raramente é usado. Então, como seria se o Naruto desenvolvesse esse método de treino mais cedo e sozinho? Quão forte ele seria, quão longe ele chegaria e, o mais importante, quão rápido seria sua evolução? Afinal, os clones das sombras foram criados para coletar informações mantendo o original seguro. Por isso que eles podem dar uma curva de aprendizado completamente fora do normal. Os clones das sombras criam cópias sólidas que dividem o chakra igualmente, mas o diferencial deles está no retorno das experiências. Quando um clone se desfaz, toda a experiência e fadiga voltam para o original. Então, se o Naruto cria 100 clones para treinar por 1 hora, ele recebe o equivalente a 100 horas de experiência em apenas 60 minutos. E não é só a quantidade, cada clone testa abordagens diferentes, erra diferente e vê o mesmo problema de outras maneiras. Não são apenas mais horas, mas sim múltiplas perspectivas ao mesmo tempo. Por isso, habilidades que normalmente levariam anos poderiam ser aprendidas em dias. E isso só funciona por 3 motivos. O primeiro é o custo de chakra, justamente o que torna o jutsu perigoso. O Naruto ele tem reserva de sobra por ser Jinchuriki, o que permite ele criar milhares de clones sem morrer de exaustão. O segundo e terceiro motivo é sua resistência e regeneração, que permite uma recuperação física muito mais rápida. Para alguém como a Sakura, por exemplo, dividir o chakra em poucos clones já seria fatal. Mas ainda assim, tem que ter limites. O retorno simultâneo de centenas de memórias pode causar desmaio, e os clones não fortalecem o corpo físico do original. Só que, mesmo assim, é um atalho perigoso, que colocaria o Naruto muito à frente cedo e só empurraria a treinar ainda mais. E o melhor momento para isso seria logo após a primeira luta contra o Zabuza. Antes disso, contra o Mizuki, o Naruto ainda era ingênuo demais para perceber esse potencial, e é aqui que ele começaria a aperfeiçoar de verdade o uso dos clones. Ao entender que eles devolvem toda a experiência, o Naruto passaria a usar isso para acelerar o treino de escalada em árvores, e durante o treino, o Naruto criaria cerca de 50 clones ao mesmo tempo, cada um testando formas diferentes de escalar. E quando os clones se desfizessem, todo esse aprendizado voltaria de uma vez, permitindo que ele dominasse a técnica em poucas horas. E o resultado seria, obviamente, muito rápido. Ele aprenderia mais rápido que o Sasuke, e nessa técnica em específico, chegaria perto do nível de controle da Sakura. E isso chamaria a atenção do Kakashi, já que esse método simplesmente não deveria ser suportável para um ninja comum. O Sasuke até mesmo ficaria claramente irritado. Como ele é orgulhoso até demais, ver o Naruto ultrapassá-lo atingiria diretamente seu ego, intensificando a rivalidade entre os dois desde cedo, porque se o Naruto podia, ele também podia. E a Sakura ficaria impressionada e irritada. Pela primeira vez, começaria a se sentir diminuída apenas pela presença do Naruto, tendo dificuldade em aceitar que, logo ele, estava ficando mais forte. Então, na segunda luta contra o Zabuza, as coisas mudariam. Com a experiência devolvida dos clones destruídos, ele perceberia a fraqueza do jutsu do Haku, que, no caso, é quanto menos reflexos disponíveis, menor a mobilidade entre os espelhos. Ou seja, era só bloquear e ocupar todos os reflexos possíveis com clones. Porque, assim, o Haku seria forçado a manter o jutsu apenas como um gasto inútil de chakra, fazendo com que o desgaste se acumulasse, permitindo que o Naruto e o Sasuke o derrotassem sem a luta desesperada do Kanone. Mas com isso, o Sasuke não despertaria o Sharingan e o Naruto não precisaria usar o chakra das 9 caudas. O Zabuza ali morreria pelas mãos do Kakashi e o Haku seria morto por Naruto e Sasuke. Sem ver o rosto do Haku, o Naruto ainda acreditaria que aquele garoto poderia estar vivo em algum lugar, mantendo sua visão de mundo quase intacta, sentindo algo próximo do que o Sasuke sentiu ao tirar uma vida. E, no final, o exército de clones do Naruto eliminaria o Gatou e seus mercenários sem dificuldade, e o time 7 sairia dessa missão mais unido. E seria aqui que a evolução real começaria, levando direto aos exames Chunin. Depois dessa missão, o Naruto não pararia. Ele passaria a treinar usando clones para aprimorar seu taijutsu, simulando combate contra si mesmo. E isso se tornaria sua especialidade, um taijutsu em grupo, que funciona com até mesmo centenas de clones ao mesmo tempo. O Naruto também começaria a explorar usos mais criativos deles, como fazê-los se autodestruir com papéis bomba, ou fazer ataques com shurikens e kunais, com ou sem explosivos. Vendo essa evolução, o Sasuke e a Sakura passariam a buscar mais treinos do Kakashi. A Sakura, depois de ser criticada pelo próprio Sasuke, iniciaria no Genjutsu com seu talento. Já o Sasuke, com sua posição de mais forte dos três ameaçada, tentaria reproduzir o treino com clones, mas isso seria impossível para ele. Por isso concentraria tudo no que já dominava, ou seja, Taijutsu, Shurikenjutsu e Jutsus de fogo. Então, nos exames Chunin na Floresta da Morte, Naruto espalharia clones por toda a área para mapear o terreno e localizar equipes com o pergaminho que precisavam. E, graças a isso, o time 7 avançaria, vencendo o confronto e conseguindo o pergaminho ainda no primeiro dia, sem se encontrarem com Orochimaru. No entanto, eles acabariam encontrando o time da areia, e, como esperado, o Gaara atacaria, por ainda não ter matado ninguém. E a luta levaria o Naruto e o Sasuke ao limite, enquanto a Sakura seria forçada a encarar a realidade do mundo ninja, ao tentar agir e ser neutralizada pelos fios de chakra usados por Kankuro.
E estando sob pressão extrema, o Naruto liberaria parte do chakra das 9 caudas, chamando a atenção do Gaara, que sentiria naquele momento algo familiar. E o Sasuke, de frente da morte, despertaria o Sharingan pela primeira vez, conseguir acompanhar os ataques da areia e abrir brechas para o contra-ataque do Naruto. Com os clones fortalecidos pelo chakra da Kyuubi, o Naruto conseguiria romper um pouco a defesa do Gaara, rachando sua armadura de areia. Não o suficiente para fazê-lo sangrar, mas o bastante para deixá-lo curioso. E usando clones explosivos, o time 7 criaria uma abertura para a fuga, deixando o Gaara interessado não só no Sasuke, mas também no Naruto. Depois disso, a equipe 7 avançaria pela floresta sem problemas. Mesmo não sendo os primeiros a concluir a etapa, terminariam em não mais de 1 hora, logo após o time da Hinata e antes do time da areia. O Sasuke, nesse momento, também não teria a marca da maldição, o que já mudaria completamente o desempenho dele, ainda mais depois de descansar e treinar por 5 dias antes das lutas. E nesse tempo, o Naruto estaria tentando usar novamente aquele chakra das 9 caudas, e também usaria os clones para o Sasuke treinar seu Sharingan, enquanto a Sakura, ela teria ficado interessada nos fios de chakra que teria visto no Kankuro, e replicado aquilo em um nível menor, tornando a luta deles bem mais tranquila, com o Sasuke derrotando seu oponente com facilidade e testando o Sharingan em combate, finalizando tudo com o Jutsu de Fogo. Já a luta do Naruto contra o Kiba seria praticamente unilateral. Em poucos minutos, apenas com alguns clones, o Naruto venceria, impressionando todos os presentes, inclusive o Hokage. E a Sakura também surpreenderia ao derrotar Ino usando fios de chakra, vencendo com um ataque bem inesperado. E com isso, começaria o mês de treino para as finais. O Naruto ele iniciaria com Ebisu, dominando a caminhada sobre a água em poucas tentativas, já que não teria nenhum selo atrapalhando seu controle. Mas, diferente do Kanone, ele continuaria treinando apenas com Ebisu, não com Jiraiya. Usando clones, ele aprenderia em 1 semana todas as bases que ainda lhe faltavam como ninja. E no restante do mês, ele focaria no seu elemento vento, aprendendo também jutsus desse elemento, além de jutsus básicos de fogo e água, com o fogo vindo da admiração que ainda tinha pelo Sasuke. E a Sakura, ela estaria querendo mais progresso, e ao ver seus companheiros de time evoluindo, ela entenderia que precisava de mais do que controle de chakra. Então ela pediria ao Kakashi forma de ficar mais forte, e o Kakashi, percebendo que não poderia dar tanta atenção assim a ela e ao Sasuke ao mesmo tempo, a indicaria para especialistas em Genjutsu, como a Kuranai. Mas sabendo que fios de chakra exigiam precisão, ela começaria a buscar e aprender sobre pontos de pressão, para saber como usar mais desses fios. Então, em vez de focar em força bruta ou Genjutsu apenas, a Sakura desenvolveria um estilo que controla o campo, usando também de exemplo o estilo da Tenten. Usando os fios de chakra nas armas, mesmo não tendo um domínio total sobre elas, isso seria como um atalho, atacando de ângulos impossíveis, compensando assim sua falta de poder com letalidade. Então, nas finais, a luta contra o Neji seria o cenário perfeito para Naruto explorar seus clones. O Byakugan não conseguiria distinguir o original, já que o chakra era dividido igualmente. E com a experiência acumulada dos clones dissipados, o Naruto analisaria o Kaiten e encontraria uma brecha no curto intervalo após o uso da técnica, aproveitando esse momento para finalizá-lo com o Jutsu de Vento, sendo isso uma luta bem mais coordenada e bem mais fácil para o Naruto, sem precisar usar o chakra das 9 caudas. E a Sakura, ela provavelmente enfrentaria alguém como Temari, enquanto Shikamaru passaria direto. E, enquanto a Temari usaria rajadas de ventos massivas, a Sakura usaria seus fios para se ancorar no chão e não ser jogada para longe, espalhando assim fios quase invisíveis por toda a arena. E quando a Temari tentasse um ataque mais forte, a Sakura usaria os fios para alterar a trajetória do leque. Mas mesmo que não vencesse, ela seria promovida a Chunin por causa da sua inteligência. Só que, antes de qualquer resultado acontecesse depois da luta do Sasuke contra o Gaara, a invasão do Orochimaru à vila começaria. E, com ela, novamente, o Naruto teria um confronto contra o Gaara. Essa luta seria diferente porque o Naruto derrotaria o Gaara sem usar o Gamabunta, porque ele também não teria. Tendo que, assim, quando o Shukaku completo aparecesse, o Naruto teria se forçado a usar o chakra das 9 caudas, alcançando a primeira cauda. E como só com um pouco do chakra da Biju, o Naruto pôde destruir a areia, com uma cauda, o Naruto conseguiria facilmente alcançar o topo do Shukaku e acordar o Gaara na base do soco, com ambos se ferindo, mas o Naruto por causa do próprio manto de chakra. E a conexão emocional entre eles ainda aconteceria. Então, após a invasão e a morte do Hokage, teria início a busca por Tsunade, e Naruto ainda seria levado, porque o Jiraiya queria ver e ensinar o filho do aluno dele, e daria para esconder isso como se fosse um pedido do Kakashi para o Jiraiya levar o Naruto. Então assim, o treinamento do Rasengan começaria. O Naruto dominaria cada etapa muito mais rápido, ao ponto que teria dominado a primeira e a segunda fase em apenas um dia, enquanto a terceira estaria quase completa. Isso faria o Jiraiya reconhecer o talento do Naruto com os clones, e, a partir daí, ele passaria a ensinar como integrar tudo ao seu estilo de luta. E essa melhora faria total diferença na luta contra o Kabuto, durante o confronto dos Senins. E seria nesse momento que o Naruto faria uma aposta com a Tsunade. Se ele vencesse e sobrevivessem, ela iria para Konoha, e se perdesse, o Naruto morreria ali.
E confiante no Rasengan como sua arma definitiva, Naruto usaria uma estratégia semelhante à que usou contra os Zabuza, usando vários clones para prender o Kabuto, abrindo assim espaço para um Rasengan direto, sem tempo para o Kabuto se defender. E com um golpe acertando em cheio, destruindo seus órgãos internos de uma só vez, o Kabuto morreria ali, sem qualquer chance. E com a morte do Kabuto, a luta entre os Senins ficaria completamente desequilibrada. O Orochimaru passaria a ser pressionado por Jiraiya e Tsunade ao mesmo tempo. O Manda nem mesmo conseguiria ser invocado, afinal, foi o Kabuto que invocou ele. Então seria uma luta onde Orochimaru tentaria apenas fugir, mas o próprio Naruto, usando clones, bloquearia todas as rotas. Por serem apenas clones, não importava quantos destruísse, a fuga simplesmente não aconteceria. E no fim, o Jiraiya acertaria um Rasengan gigante nele, abrindo a guarda do Orochimaru, e a Tsunade finalizaria com um soco, fazendo com que o Orochimaru quase morra ali. Mas em uma tentativa final, ele tentaria tomar o corpo do Naruto. Só que essa teria sido a pior escolha dele. Afinal, a dimensão mental dele também incluiria ter que se encontrar com a Kyuubi no espaço mental do Naruto, sendo totalmente destruído pela Kyuubi ali dentro mesmo. E ele só teria feito isso por puro desespero que sentia. Porque senão, Orochimaru nunca teria feito algo tão idiota assim. Sua ameaça terminaria. A Tsunade teria perdido a aposta com Naruto, aceitaria assumir o posto de Hokage e retornaria a Konoha. Sem Orochimaru, o Sasuke não teria motivo algum para abandonar Konoha. Ele não teria sido realmente exposto à influência do Sennin, apenas cruzando com ele brevemente durante a invasão, e a marca da maldição não estaria nele. E mesmo que estivesse, não teria feito algum, o Orochimaru ainda estaria morto. E com a ausência dele, também significaria a morte do Kimimaro, porque não teria ninguém para prolongar sua vida. E o Suigetsu permaneceria preso por um tempo no esconderijo, até a Karen perceber, semanas ou meses depois, que Orochimaru não voltaria. Ela o libertaria e os dois seguiriam caminhos separados, cada um cuidando da própria vida. E, em certo momento, a Karen teria sido encontrada por ninjas de Konoha ainda nova, e a trataria como uma pessoa importante de lá. Afinal, ela era uma Uzumaki quase pura, um dos poucos que ainda existia no mundo. Enquanto o Suigetsu, ele demoraria anos e anos para conseguir juntar todas as espadas, sendo realmente tratado como um desaparecido do mundo. E então viriam os 2 anos e meio, sendo esse um período de treino constante e de maior mudança para o Naruto em todos os aspectos que possa ter. E não só nele, mas em figuras importantes para a vila. O Kakashi ele teria tempo para treinar o time 7 de forma mais equilibrada, só que dando mais atenção para o Sasuke, porque o Naruto ele não precisaria de uma supervisão constante. Bastava dar o que ele deve treinar, ou ele mesmo decidir o que treinar, e começaria a usar os clones para corrigir as próprias falhas. E o próprio Naruto gostaria mais disso. E como dá pra perceber, o Naruto não iria embora da vila, porque ele realmente não sentiria vontade de ir com o Jiraiya. E com seus clones, teria bem mais coisa para aprender dentro da vila, do que com apenas com um único ninja, mesmo sendo um Sennin. Isso porque o Kakashi viu no Naruto o potencial para se tornar o próximo grande protetor da vila. Por isso, no tempo que tinha, passaria a ensinar juntos de forma mais ampla. Começando pelo vento, que era sua natureza primária, mas expandido depois para terra, raio e até noções básicas de Yin e Yang, sempre usando clones. E com a ajuda do Yamato, o Rasen Shuriken seria criado em no máximo 2 semanas, se não menos, ainda antes dos 15 anos. E nesses anos seriam milhares de clones, testando variações, refinamento do corte celular, ajustando a forma, densidade e estabilidade. Isso permitiria ao Naruto usar o Rasen Shuriken com uma única mão, sem causar tanto dano no braço. E claro, sua regeneração também ajudaria nisso. Enquanto isso, a Sakura teria a Tsunade como mentora, uma mestra muito mais adequada para ela do que o Kakashi. E seu maior diferencial seria o domínio avançado dos fios de chakra. Mesmo sem se tornar uma mestra em marionetes, a Sakura aprenderia a usar esses fios para acelerar processos de cura em campo e, ao mesmo tempo, controlar o espaço ao redor, seja curta, média ou longa distância. Com isso, o time 7 iria em diversas missões difíceis, como as de ranquear. As habilidades dos 3 cresceriam a ponto de rivalizar e, em alguns casos, superar Jonins experientes, e em pouco tempo, estariam próximos do nível de Kages. Ainda assim, o Naruto seria diferente. Mesmo o Sasuke e a Sakura usando clones dele diariamente para treinar, desenvolvendo assim um senso de combate muito bom, derrotá-lo ainda seria difícil para os dois, mesmo se eles se juntassem. Afinal, o Naruto é um exército de um homem só. Tendo Rasen Shuriken e múltiplos jutsus elementais e taijutsu comparável ao Gyuuli, ele se tornaria semelhante ao Hiruzen em seu auge, capaz de usar todos os elementos ao mesmo tempo. E os clones eles também evoluiriam. O Naruto passaria a criar clones elementais, como clones de fogo, que, ao serem destruídos, liberariam chamas, e clones de água que explodiriam em lâminas de água ou inundariam a área, e também clones de raio, como os do Kakashi. Não só isso, mas representando seu título que estava surgindo, o protetor de Konoha, Naruto passaria a espalhar clones pela vila, funcionando assim como uma força de patrulha. Vindo isso também da ideia do Sasuke de reestruturar a polícia de Konoha, que acabaria sendo retomada e usada depois de um tempo. E claro, com a aprovação do Kakashi e Tsunade, o Naruto começaria a aprender o Hirashin. Sendo filho do quarto Hokage, seria treinado por Genma e sua equipe, que usavam a técnica. E usando de clones para praticar marcações e teleportes em massa, o Naruto dominaria o Hirashin em poucos meses, fazendo com que a Akatsuki tenha que enfrentar um problema enorme. Porque no arco do resgate do Gaara, o desfecho seria um Deidara e Sasori destruídos. Toda a trajetória até encontrar os dois Akatsuki reunidos após a extração do Shokaku seria o mesmo, e essa teria sido a pior escolha possível deles. Eles teriam esperado, simplesmente os fariam não ter tempo de escapar.
Então, no instante que o Naruto visse o corpo do Gaara e entendesse o que havia acontecido, ele não deixaria eles fugirem. O Deidara nem mesmo conseguiria sair voando. Não havia como escapar do Naruto, ainda mais usando o Hirashi marcado em kunais espalhados pelo campo. O Deidara até tentaria usar bombas C4, mas o Naruto refletiria tudo com o vento dele, e sendo pressionado por Naruto e Sasuke ao mesmo tempo, o Deidara acabaria morto pela própria explosão. Enquanto isso, a Shio, a Sakura e o Kakashi enfrentariam o Sazori. A luta terminaria tão rápido quanto a de Deidara. A estratégia, o controle e a força bruta teriam sido perfeitos. Mas ainda assim, no final, a Shio entregaria a própria vida para trazer o Gaara de volta. Depois disso, o Kakuzu e o Hidan também cairiam rapidamente. Com clãs do Naruto espalhados constantemente pela vila, um deles conseguiria ajudar. E o time especial, organizado por Tsunade, teria tempo de reagir. Mesmo que um clone fosse destruído, ele ainda teria mandado informações pro original para saber exatamente o que estava acontecendo. Usando assim o Hirashi, o Naruto chegaria antes de qualquer outro reforço, tempo suficiente para virar tudo. E junto do Asuma, Shikamaru e os demais, os dois Akatsuki seriam derrotados. E dessa vez, o Asuma sobreviveria. E com Akatsuki frustrado por não capturar 9 caudas em missões falhas, o Pain atacaria a vila diretamente. Mas que o Naruto presente dessa forma, junto com Kakashi e todos, não seria tão fácil assim pro Pain. Mesmo sem conhecimento sobre os caminhos, já que o ataque correria antes da investigação do Jiraiya, a luta se tornaria uma troca constante de informação. Haveria energia suficiente para lidar com os caminhos secundários, enquanto Naruto, Sasuke e Kakashi enfrentariam o principal, o caminho Deva. Então seria uma luta entre alguém que se teletransportava a todo momento e outro que conseguia acompanhar isso com um Sharingan. E o Uchiha Tensei do Pain simplesmente não funcionaria muito bem. Porque, ao lutar contra 3 inimigos que atacam em alta velocidade, com alto poder destrutivo ou muita letalidade, aquela técnica dele perderia um pouco do seu valor, se não bem usada. E se o Pain tentasse o Shibaku Tensei em Naruto, ele usaria o Hirashi para escapar pelas marcas já espalhadas. Mas se o alvo fosse o Sasuke ou até o Kakashi, o Naruto assumiria o confronto, destruindo tudo até libertá-lo. E a partir dali o desfecho final seria inevitável. Os corpos de Pain teriam sido destruídos, e o Nagato mesmo teria perdido tudo. Mas Tanastorge do Naruto não teria se encontrar com ele, porque o Naruto não carregava uma visão idealizada da paz, que teria se passasse tempo com o Jiraiya. Porque, sem a morte dele, o caminho seguinte seria mais treino, para não perder pro lado mal do mundo deles. E após a queda do Pain, o Naruto focaria no modo sábio, sendo algo quase que natural para ele aprender. E em poucos dias, ele dominaria completamente a técnica, estando já bem preparado para a guerra que viria. E como Jonin e como o próprio Naruto, seu nome começaria a ser tratado como um possível futuro Hokage. E depois disso, a cúpula dos 5 Kages aconteceria, com a Tsunade mesmo, porque ela estaria bem e o Danzo não precisaria assumir aqui. E claro, o Naruto estaria como guarda-costas da Hokage ao lado do Sasuke, com os dois tendo força, nome, nível e habilidade mais do que o suficiente para isso. Então, quando Obito e Itachi aparecessem, a cúpula viraria um caos total, porque aqui o Obito traria o Itachi como parceiro para causar o caos e declarar a guerra, e o Itachi seria forçado a lutar contra o Sasuke, mas com sua doença piorando, com a luta sendo bem dividida. O Sasuke, vendo o irmão ali, exigiria uma luta solo contra o Itachi, para finalmente confrontar o passado do clã Uchiha, sendo uma luta onde o Sasuke estaria levando a melhor desde o início, com tudo que tinha melhorado e o Itachi ficando cada vez mais fraco com o tempo. E no final, o próprio Itachi morreria aceitando esse destino dele, ficando orgulhoso e demonstrando isso ao ver no que o Sasuke se transformou, e com sua morte mudando ele para sempre. Enquanto isso, o Naruto, ele cuidaria do Obito sozinho, quase derrotando da mesma maneira que o Minato fez, se ele não tivesse fugido enquanto ferido, adiando assim seus planos pro Jubi. E mais tarde, quando a guerra começasse, o Naruto teria começado seu treino com o Bi, para alcançar o controle sobre a 9 caudas. E abrindo o selo, ele encontraria a Kushina e o Minato ao mesmo tempo, porque ele nunca tinha conhecido seu pai diretamente antes, aprendendo assim sobre o passado e ganhando controle parcial do chakra da Kyuubi. Então imagina esse Naruto na guerra, estando tão forte que venceria o Obito com o Rinnegan sozinho, que teria matado e roubado os olhos do Nagato, depois dele começar a se tornar cada vez menos necessário para os seus planos. E com a derrota do Obito antes de absorver as 10 caudas, não precisaria nem mesmo de reviver os Hokages, e muito menos o Madara iria aparecer, porque não teria ninguém que usasse o Oda Tensei ainda vivo. E assim a guerra terminaria, com alguém conseguindo extrair as bijus, e o Zetsu Negro ainda estaria por aí, mas a guerra acabaria, continuando assim como uma ameaça restante para futuras histórias. Então depois disso tudo, em apenas 2 anos com toda essa glória, o Naruto viraria Hokage anos antes. E com um poder tão grande concentrado em Konoha, a vila passaria a ser vista como uma ameaça. Com a Akatsuki destruída e a presença de figuras como Naruto, Sasuke, Sakura, dois Senins, o Kakashi, o Gai e outros, fariam as outras vilas enxergarem Konoha como uma possível supremacia naquele mundo. E essa tensão apareceria na reunião dos 5 Kages. Ao presenciarem a força do Naruto e do Sasuke, mesmo tão jovens, passariam a acreditar que Konoha, cedo ou tarde, iria querer impor a vontade deles em todos, e o resultado seria uma aliança temporária contra a vila, unindo todas as vilas, exceto a areia, colocando Naruto em um dilema, que é lutar contra as vilas ou aceitar o enfraquecimento de Konoha, tendo assim sido uma luta tanto ideológica quanto física, porque o Naruto iria querer a paz, mas quanto mais querer isso, mais teria que lutar para manter sua vila segura.
Então o ciclo seria isso, até ele perder a cabeça e subjugar as outras vilas com o poder que tinha. Mas não destruir elas, mas sim tornar elas mais fracas para pararem de fazer isso. Mas agora, para isso funcionar, para conseguir uma paz mesmo que mínima e funcional, vai demorar uns bons anos. Então eu realmente prefiro a história original. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.